Pessoal, continuamos aqui na nossa jornada, nossa batida de responder as perguntas que vocês têm nos mandado, tá? Ao longo aí dessas semanas. Então, hoje a gente queria, né, discutir um pouco mais em profundidade um tema que é super relevante, que é as pautas do Conselho. Pode parecer estranho, mas assim, uma pauta bem montada ajuda profundamente a tomada de decisão, tá, de uma forma estruturada, e dá agilidade para que os executivos possam ter a sua caminhada, seu dia a dia sendo realizado, sem haver, por exemplo, step backs, né? Ou seja, voltar para trás e rediscutir as questões. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante que às vezes a gente não se atenta, mas ele é fundamental para o negócio. Então, Richard, conta lá a sua experiência em montar essa pauta. Legal, Celso. Eu acho que eu gosto de dividir a pauta em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é que eu chamo de espelho retrovisor. É aquele momento que a gente olha para trás, é aquele momento que a gente olha, né, o previsto versus o realizado, os planos de ação e as decisões que foram tomadas pelo Conselho nas reuniões anteriores. Então é fazer um acompanhamento do que já aconteceu, ver se está tudo conforme planejado, se está tudo dentro do que foi esperado, ou se a gente precisa fazer algum ajuste, alguma correção de rota naquele momento. Depois tem um segundo momento da reunião que eu chamo de farol baixo. É dar uma olhada para frente, um pouco para frente, para ver o que está acontecendo, se o que vem caminhando vai nos levar aos resultados esperados também nos próximos meses. Então, se nós estamos agora fazendo a reunião de julho, por exemplo, como é que vai ser o mês de agosto? Né? Como é que vai ser o mês de setembro? Então, a gente pode dar uma olhada para frente. Essas decisões que nós tomamos nas reuniões anteriores, se vão realmente trazer os efeitos que a gente espera no curto prazo. E o último momento, o momento mais importante de uma reunião do conselho, é o farol alto, é olhar para cima, olhar para frente, ou seja, para onde a empresa está indo, como é que vai ser o final do ano, como é que nós vamos terminar esse ano aqui, como é que vai ser o ano que vem, ou 2, 3 anos para frente. Então, se a gente tiver ciência disso, eu diria que assim, que a gente deveria ter uma pauta com um assunto de espelho retrovisor, um assunto de farol baixo e 3 assuntos de farol alto, ou seja, farol alto mais importante dos assuntos e que consome aí, de repente 60%, 70% da pauta. Esse é o ideal. Então, algumas empresas que eu participo, inclusive, a gente classifica os assuntos por espelho retrovisor, farol baixo, farol alto, para dar uma noção para os outros conselheiros do que a gente está discutindo, do que a gente vai deliberar. Lógico, não é sempre que você consegue fazer isso, porque depende muito do momento da empresa, depende muito da situação que a gente está vivendo, né? Mas o ideal é que você consiga construir uma pauta para ter mais tempo para farol alto. Puxa, isso é super interessante, né? Eu acho que essa didática que você colocou, né, de espelho retrovisor, farol baixo e farol alto, eu acho que é uma dica super prática para todos nós que estamos aí montando uma pauta, até para centrar, né, nas pessoas do conselho, os demais conselheiros que estão presentes, para dizer assim, olha, neste momento a gente está olhando muito espelho retrovisor. Estamos nas últimas reuniões só discutindo esse tipo de questão. Então, assim, eu acho que é um bom ponto e um bom tipo de dica para todos vocês que estão nos acompanhando, de pensar como é que a gente coloca esses pequenos tipos de alerta que podem ajudar na classificação a fazer também um outro tipo de questão, que é uma reflexão. Se nós não estamos falando muitas coisas de farol baixo ou falando muito de retrovisor, tá? E nós não estamos falando muito para o farol alto. Então, assim, eu acho que essa dica, Richard, foi super bacana. Eu acho que para todos os participantes vai ajudar muito, né, na sua montagem de pautas. Não, e gozado, né? Porque a gente que participa de vários conselhos, conhece outros conselhos, tanto no Brasil como no exterior, a gente vê que, infelizmente, a maior parte das pautas das reuniões é de espelho retrovisor. Então, isso mostra que o conselho não está desenvolvendo o trabalho que ele precisa. A atribuição mais importante de um conselho é olhar para frente, é a estratégia do negócio. E se a gente só ficar olhando para trás, a gente não vai ou construir o futuro olhando para trás, nós vamos repetir
os mesmos resultados, e eu não sei se repetição desses mesmos resultados é o suficiente para a perpetuação do negócio. Então é isso aí, pessoal. É super importante esses pontos. Então, mas é isso. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais e dúvidas, questões, ou chamar a gente para um cafezinho, entra lá no nosso site e lá a gente pode, então, agendar, né, esses papos todos para que a gente possa compartilhar com vocês novas ideias, nossas experiências. É isso aí, gente. Muito obrigado. Legal, pessoal. Até mais.